Olá, seja bem-vindo à aula número 9 do curso de Teoria dos Números. Falaremos sobre congruências, algumas propriedades e aplicações. Primeiramente, falamos da definição. Vamos definir que uma congruência, que ela seja n um inteiro positivo dado, diz que os inteiros positivos a e b são congruentes módulo n, simbolizado por essa notação, quando n divide a diferença entre a e b. Ou seja, desde que a menos b seja um múltiplo de n, ou seja, eu tenho um k multiplicando n, não um k é qualquer inteiro aqui, que multiplica esse n, ou seja, a menos b é um múltiplo de n. Alguns exemplos para a gente ter mais claramente essa definição. Então, seja para n igual a 6, eu tenho que 1 é congruente 7, módulo 6, sempre respeitando o módulo, porque eu tenho o 1 menos 7 igual a menos 6, e isso é divisível, menos 6, o 6 divide menos 6, né? Então, o módulo 6 divide essa diferença entre 1 e 7. Da mesma forma, 7 e 5, 7 menos 5, menos 5 menos 11, então todos eles são congruentes módulo 6. Assim como o 123, congruente com menos 135, também respeitando o módulo 6. Para um n 0, nós temos que A é congruente B para módulo 0, se e somente se A for igual a B. Okay? Para n igual a 1, A é congruente B módulo 1 sempre. Sempre eles vão ter, a diferença vai ser divisível por 1. E para n igual a 2, ou seja, A congruente B módulo 2, ou se eles, né, se e somente se eles forem ambos pares ou ambos ímpares, ou seja, a diferença entre eles sempre será 2. Vamos ao conceito de menores resíduos não negativos, respeitando o módulo m. Ou seja, então, dado um inteiro A, sejam Q e R seus quocientes e resto da divisão por n, então nós podemos escrever A, né, pela nossa definição, nós temos que A é igual a um Q, nosso quociente vezes n, mais R, sendo que o R respeita ele é não negativo, né, ele vai de 0 a n, ou seja, menos 1, n menos 1. Por definição, então nós temos que A é congruente a esse módulo R quando, A congruente a R quando o módulo é n. Ou seja, nós temos n escolhas para o resto, para R. E todo inteiro vai ser congruente a módulo n, todo inteiro é congruente a módulo n, a exatamente um dos valores que nós temos aqui, ou seja, do 0 até o n menos 1. Ou seja, esse é o conjunto, nós definimos então que esse é o conjunto dos menores resíduos não negativos do módulo n. Nós temos então que, relacionados a isso, nós temos um sistema completo de resíduos, ou seja, um conjunto de n inteiros, A1, A2 até A n, que forma um sistema completo, um conjunto completo de resíduos, módulo n, se para cada um desses A1, A2 até A n, eles são congruentes, módulo n, respectivamente ao conjunto dos menores resíduos, ou seja, né, tomado em alguma ordem, ou seja, A1 pode ser congruente a 0, A2 pode ser congruente a n-1 e assim por diante. Vamos a um exemplo para ficar um pouco mais claro. Os inteiros, nesse caso aqui, menos 19, menos 11 e assim por diante, que nós definimos nesse momento, que são os nossos A1, A2, enfim, até o A7, constituem um sistema completo de resíduos, respeitando o módulo 7, pois nós temos, primeiramente, que menos 19 é congruente a 2, módulo 7, menos 11 é congruente a 3, e assim por diante. Então, temos que todos o que foi definido anteriormente, o conjunto dos menores resíduos, está sendo contemplado aqui com os seus respectivos congruentes. Então, nós conseguimos definir que esses inteiros formam, então, o que nós chamamos de sistema completo de resíduos. Ok? Isso nos dá um pouquinho de margem para a gente trabalhar a questão do teorema do resto. Então vamos pensar um pouquinho. Para inteiros arbitrários A e B, nós temos A
congruente a B módulo N se, e somente se, A e B deixam o mesmo resto não negativo quando divididos por N. Então, quando nós temos um exemplo aqui, os inteiros menos 56 e menos 11, eles podem ser expressos na forma menos 56, pode ser expresso como uma multiplicação aqui que deixa o resíduo 7, também o menos 11, em termos de uma multiplicação, nesse caso, que deixa o resíduo mais 7, ou seja, nós temos o mesmo resto, então nós temos que o menos 56 é congruente a menos 11, respeitando o módulo 9, ou seja, o módulo 9 aqui é a multiplicação dos dois lados aqui, né, nos dois fatores, e deixando o mesmo resto. Então, eles são congruentes respeitando o módulo. Por outro lado, a congruência entre menos 31 e 11 no módulo 7 implica que menos 31 e 11 possuem o mesmo resto, no caso, o 4, quando divididos pelo 7, o módulo 7. Então, nós temos aqui essa demonstração, e aqui também para o menos 31 e aqui para o menos 11. Então, nós temos o 7, o nosso multiplicador, e o nosso resíduo, que garante, então, essa congruência apontada. Vamos para o teorema fundamental das congruências, onde ele define várias propriedades muito importantes para serem utilizadas em cálculos e também em demonstrações. Vamos lá. Seja n um número positivo, né, maior que 1, um inteiro fixo, e quaisquer a, b, c e d inteiros, então nós temos as seguintes propriedades válidas. A primeira delas, A é congruente com A para qualquer módulo, né? O módulo já definido aqui em cima, um módulo n, maior que 1. Se A é congruente B desse módulo, então o recíproco também vale. Então, nós temos que B também é congruente a, ou seja, nós estamos tratando da diferença, então a diferença entre B e A e B é a mesma coisa. Nós temos, né, é a mesma coisa em termos de congruência. Se A é congruente a B, respeitando sempre o módulo n, e B congruente a C, nós temos, então, A congruente a C também, respeitando o nosso módulo m. Seguindo, se A é congruente a módulo B, congruente a B no módulo n, e C congruente a D também no módulo n, então, nós temos que a soma entre A e C e B e D são congruentes, respeitando o módulo n. Da mesma forma, o produto entre A e C e B e D também é congruente, respeitando o módulo n. Se A é congruente a B, módulo n, então, somando um valor C dos dois lados, nós também temos a validade dessa congruência. E também um multiplicador dos dois lados, no caso aqui o C como um produto, também continua sendo válida essa congruência. E para finalizar, se A é congruente B, módulo n, então A elevado a K é congruente a B elevado a K para todo o inteiro K positivo. Um exemplo de uma aplicação de congruências é quando nós temos que mostrar um número relativamente não muito alto, mas um número divide um número, né, uma prova de que esse número divide um número relativamente alto. Para tal, nós primeiro observamos o seguinte. Tomamos uma potência aqui de 2 elevado a 5, igual a 32, e temos o nosso, nós temos aqui 32 menos 9, isso 41 divide esse valor. Então, nós temos que 41 dividindo 41. Tá ok, então é congruente módulo 41. Com a propriedade vista pelo teorema, né, o item F, nós temos que os dois lados elevado a 4 nos dá aqui 2 elevado a 20 na multiplicação, e aqui nós temos o sinal de menos foi embora, né, porque ele foi elevado ao quadrado, então nós temos mais 81 vezes mais 81 no módulo 41. Então, ou seja, esse valor, essa congruência acontece. Seguindo, nós temos que 81, ele é congruente a menos 1, respeitando o módulo 41.
E por isso, quando nós temos da mesma forma, 81 é congruente a menos 1 no módulo 41. Se elevarmos ao quadrado, então nós temos que isso aqui ao quadrado a gente tem o sinal positivo, e nós temos, então, que esse resultado vai ser bastante importante, porque 81 elevado ao quadrado vai ser congruente a 1 no módulo 41. Usando também alguns itens, né, o B e o E do teorema, nós vamos obter o seguinte, vamos somar menos 1 dos dois lados. Então, nós temos aqui, se 2 elevado a 20, temos aqui, ó, se 2 elevado a 20 é igual a 81, é congruente a 81 vezes 81, então, nós temos que, quando isso acontece e eu tenho essa subtração do menos 1 aqui e do menos 1 aqui, nós temos que, se ele era congruente com 1, ele é congruente com menos 1 e é congruente com 0. Bom, chegamos então que se esse valor é congruente com 0 no módulo 41, então isso quer dizer que 41 divide esse valor e a gente conseguiu provar. Conseguiu mostrar que, de fato, o 41 divide esse valor teoricamente grande, né? Bom, um outro exemplo que nós já aprendemos na prática, lá nas séries iniciais, é quando um número é divisível por 3. Ou seja, um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos também divide 3. Vamos mostrar isso em termos de congruência. Então, precisamos mostrar que o número m é divisível por 3. Então, para tal, nós vamos utilizar a representação desse m, desse número, na base decimal. Ou seja, então, vamos resgatar aqui coeficiente a n multiplicando por uma potência de 10 elevado a n. E assim por diante, coeficiente a n menos 1 multiplicando por uma potência de 10 a n menos 1 e assim por diante até nós chegarmos ao nosso A0. Como os coeficientes são tem valores entre 0 e 9, né, para o nosso índice até n, né, e o AN ser diferente de 0. Então, esse primeiro aqui ser diferente de 0. Notemos então que o 10 é congruente a 1 quando nós estamos falando de módulo 3, ou seja, né? Então, 10 menos 1 na 9 e 3 divide 9. Ok? Então, módulo 3 conferido. Isso tratando, né, usando a parte do teorema, onde nós estamos elevando os dois lados da congruência para um i qualquer positivo, então nós temos também que isso é válido, né, para congruência módulo 3, e da mesma forma nós vamos multiplicar um coeficiente AJ dos dois lados da congruência, para um J também entre 1 e n. Fazendo a ordenação de todas essas congruências, nós vamos obter que esse número, né, o m, ele vai ser congruente à soma de todos os seus algarismos, módulo 3. O que isso quer dizer? Se isso acontece, por definição, existe, então, um inteiro k, né? Se ele é multiplicador, se a diferença entre m e essa soma toda é divisível por 3, então m menos a soma toda de A, de AJ, o 3 divide esse valor, então isso está me dizendo o seguinte, que m pode ser escrito dessa forma, como a soma, né, desses algarismos, mais um multiplicador de 3, ou seja, um fator k que multiplica 3, ou seja, consequentemente, m será divisível por 3 se e somente se essa parte, né, a soma dos seus algarismos, também for. Então, nós conseguimos mostrar o que a gente, né, sabe, né, entende, né, como critério de divisibilidade, que às vezes é passado, mas sem muita teoria, nós mostramos, então, que pela congruência nós conseguimos chegar a esse resultado. A teoria das congruências, antes da gente finalizar, é importante porque ela é utilizada, tem muitas aplicações, é comumente utilizada para acrescentar o que a gente conhece como dígito verificador para números de identificação. Então, no CPF, no RG, alguns números do passaporte, nós temos aqueles dígitos verificadores. Para que nós utilizamos isso? Para que é utilizado a teoria das congruências nesse sentido? Principalmente para reconhecer erros de digitação, transmissão ou até mesmo falsificação. Quando a teoria da congruência é aplicada, a gente consegue-se até corrigir e detectar o algarismo que está errado
nessa transmissão, ou nessa validação de números. Então, a teoria das congruências ela é muito aplicada hoje, né, atualmente, em várias frentes, né, em termos da matemática, ciências e outras áreas. Então, deixo algumas referências para vocês terem um aprofundamento desses estudos. Agradeço a atenção, até a próxima aula.